Às vezes, Eles Voltam é um filme de terror sobrenatural norte-americano de 1991, dirigido por Tom McLoughlin, com roteiro de Lawrence Konner e Mark Rosenthal. O longa é estrelado por Tim Matheson, Brooke Adams e Robert Rusler. Baseado no conto Sometimes They Come Back, escrito por Stephen King em 1974, o filme acompanha Jim Norman, interpretado por Tim Matheson, um professor que retorna à sua cidade natal, carregando consigo lembranças traumáticas de sua infância. Anos antes, Jim testemunhou uma tragédia que marcou sua vida. Seu irmão foi assassinado por um grupo de adolescentes envolvidos com uma gangue de delinquentes. Agora, 27 anos depois, os responsáveis pelo crime começam a retornar misteriosamente dos mortos. O mais assustador é que eles não voltam simplesmente para assombrar Jim. Os adolescentes ressuscitados começam a se infiltrar na escola onde ele trabalha, assumindo a aparência de estudantes e aproximando-se cada vez mais dele. Aos poucos, Jim percebe que o passado que tentou esquecer está novamente diante de seus olhos, e que os mortos parecem determinados a terminar o que começaram décadas atrás. Diferentemente de muitos filmes de terror lançados diretamente nos cinemas, às vezes, Eles Voltam foi produzido para a televisão. Sua estreia aconteceu na rede CBS, em 7 de maio de 1991, levando para o público uma adaptação sobrenatural baseada na obra de Stephen King. O filme recebeu críticas mistas. Alguns críticos elogiaram sua atmosfera sombria, os efeitos especiais e a atuação de Tim Matheson, considerada um dos pontos fortes da produção. Por outro lado, houve críticas relacionadas principalmente ao ritmo da narrativa e à maneira como a premissa sobrenatural foi desenvolvida ao longo da história. Apesar das opiniões divididas, o filme conquistou seu espaço entre as adaptações televisivas das obras de Stephen King e acabou ganhando 2 continuações. A história continuou em 2 filmes lançados diretamente em vídeo. Às vezes, Eles Voltam novamente, 1996. Às vezes, Eles Voltam para mais, 1998. Embora as sequências não tenham alcançado o mesmo impacto do primeiro filme, elas ajudaram a transformar, Às vezes Eles Voltam, em uma pequena franquia de terror sobrenatural. No fim, o filme combina terror, vingança sobrenatural e traumas do passado, apresentando uma história em que o protagonista precisa enfrentar não apenas criaturas que deveriam estar mortas, mas também as lembranças de uma tragédia que nunca conseguiu esquecer. Bem-vindo ao Super Cine 80. Neste vídeo vamos recordar este clássico do terror, baseado em mais uma obra-prima de Stephen King. Imagine voltar para a cidade onde você passou a infância, justamente para tentar recomeçar a vida e descobrir que os fantasmas do seu passado também voltaram. É exatamente isso que acontece com Jim Norman, um professor que decide retornar à pequena cidade de Liberty, no Missouri, acompanhado de sua esposa, Sally, e de seu filho, Scott. Para Jim, aquele lugar representa muito mais do que simplesmente sua antiga cidade natal. É o cenário de uma tragédia que marcou sua vida para sempre. Quando ainda tinha apenas 9 anos, Jim testemunhou o assassinato brutal de seu irmão mais velho, Wayne. Naquela época, em 1963, Wayne foi atacado por uma gangue de jovens delinquentes conhecidos como Greasers. Durante uma tentativa de assalto dentro de um túnel ferroviário, os criminosos assassinaram Wayne diante dos olhos de seu irmão mais novo. Desesperado, Jim correu para buscar ajuda, mas, antes de fugir, conseguiu pegar as chaves do carro dos criminosos. Pouco depois, os 4 integrantes da gangue entraram no veículo e tentaram fugir. Sem as chaves, porém, o carro acabou parado sobre os trilhos. Um trem que se aproximava atingiu o automóvel violentamente. 3 dos criminosos, Richard, Vinnie e David, morreram naquele acidente. O 4º integrante, Carl, conseguiu sobreviver ao saltar do veículo. A família de Jim deixou a cidade pouco depois,
tentando esquecer aquela terrível noite. Mas algumas lembranças simplesmente não desaparecem. E, 27 anos depois, Jin está prestes a descobrir que algumas delas podem até mesmo voltar dos mortos. Depois de retornar à cidade, Jin começa a ter pesadelos cada vez mais intensos com o assassinato de seu irmão. As lembranças parecem estar mais vivas do que nunca. Mas o que Jin ainda não sabe é que algo sobrenatural está acontecendo. Pouco tempo depois, 3 de seus alunos são brutalmente assassinados. A situação fica ainda mais estranha quando Jin percebe que os responsáveis pelos crimes parecem ser 3 novos alunos que acabaram de aparecer em sua escola. E eles têm uma aparência assustadoramente familiar. Jin reconhece imediatamente Richard, Vinny e David. Os mesmos jovens que morreram 27 anos antes. De alguma maneira inexplicável, os 3 voltaram dos mortos. E agora estão dentro da sala de aula de Jin. A polícia começa a desconfiar do professor, principalmente porque os assassinatos aconteceram envolvendo estudantes que estavam próximos dele. Jin, porém, sabe que existe algo muito maior por trás daqueles crimes. Os mortos não voltaram por acaso. Eles voltaram para terminar uma vingança que começou naquela noite de 1963. Conforme os acontecimentos ficam cada vez mais assustadores, Jin percebe que os 3 fantasmas estão diretamente ligados à morte de Wayne. No aniversário de 27 anos do assassinato, Richard, Vinny e David desafiam Jin para um confronto. Como se isso não fosse suficiente, eles tentam matar Scott, o filho de Jin, usando um carro. A mensagem é clara. Eles querem atingir Jin através da própria família. Desesperado para entender o que está acontecendo, Jin começa a investigar o passado. É então que descobre algo ainda mais perturbador. O espírito de Wayne está preso em uma espécie de limbo. Seu irmão não conseguiu seguir em frente porque sua morte nunca foi verdadeiramente resolvida. Jin também percebe que suas próprias ações, quando criança, tiveram um papel importante na morte dos criminosos. Naquela noite, ao pegar as chaves do carro, ele acabou impedindo que os criminosos fugissem do túnel. Agora, os fantasmas acreditam que Jin é responsável pela morte deles. E querem que ele pague por isso. Jin vai até o cemitério e encontra os túmulos dos 3 criminosos. Mas, diante de seus olhos, Richard, Vinny e David aparecem novamente. Eles revelam que Carl, o único sobrevivente daquela noite, ainda está vivo. E, segundo eles, Carl precisa participar da vingança. Jin consegue localizar Carl, agora um homem adulto, usando uma lista telefônica. Ele tenta convencê-lo a voltar ao túnel onde tudo começou. Mas Carl não acredita na história. Assustado, ele foge. Enquanto isso, os fantasmas continuam perseguindo Jin e sua família. Eles invadem a casa do professor e ameaçam Sally e Scott. Jin consegue expulsá-los, mas percebe que sua família não estará segura enquanto permanecer em casa. Por isso, leva Sally e Scott para uma igreja. Ali, acredita estar protegido, pois os espíritos não conseguem entrar no local. Mas a segurança não dura muito. Jin sabe que precisa encontrar uma maneira de acabar com aquela maldição. Ele então retorna à antiga casa de sua infância, agora abandonada. Lá, encontra as antigas chaves do carro que pegou no dia em que Wayne morreu. As chaves são a última ligação física com aquela noite. É nesse momento que Carl reaparece. Diferentemente de antes, ele agora parece disposto a enfrentar o passado. Carl pede desculpas pela morte de Wayne e afirma que finalmente não tem mais medo. Mas os fantasmas não permitem que ele simplesmente desapareça. Eles obrigam Carl a acompanhá-los. Enquanto isso, Richard, Vinny e David conseguem enganar a família de Jin e fazer com que Sally e Scott deixem a igreja. Os 2 acabam sendo capturados e transformados em reféns. Agora, Jin não tem escolha.
Para salvar sua esposa e seu filho, ele precisa retornar ao lugar onde tudo começou. O túnel ferroviário. Jim chega ao túnel acompanhado pelos fantasmas e percebe que eles pretendem repetir exatamente o que aconteceu 27 anos antes. O plano é simples e cruel. Matar Jim da mesma maneira que Wayne foi assassinado. O carro é colocado sobre os trilhos. A família de Jim está em perigo. E os fantasmas estão convencidos de que finalmente conseguirão sua vingança. Mas, inesperadamente, Carl decide enfrentar seus antigos companheiros. Ele se coloca entre a gangue e Jim, tentando impedir que o assassinato aconteça novamente. Carl finalmente demonstra que não é mais o jovem assustado de 1963. Ele está disposto a reparar o erro do passado. Furioso com sua traição, Lawson, o líder da gangue, ataca Carl e o esfaqueia mortalmente. A morte de Carl, porém, provoca uma consequência inesperada. Com a questão do passado finalmente chegando ao seu ponto decisivo, Wayne consegue escapar do limbo e retornar. Os fantasmas então tentam matar Wayne novamente. Mas Jim percebe que as antigas chaves ainda podem ser usadas contra eles. Ele joga as chaves no chão, distraindo os criminosos enquanto corre para libertar Sally e Scott. Nesse instante, algo sobrenatural acontece. Ao longe, surge um trem fantasma. É o mesmo tipo de trem que matou os 3 criminosos 27 anos antes. Jim percebe imediatamente o que está acontecendo. A história está prestes a se repetir. Ele olha para Lawson e percebe que os fantasmas finalmente chegaram ao fim de sua jornada. Então provoca o líder da gangue, deixando claro que a vingança acabou e que agora eles devem enfrentar as consequências de seus próprios atos. Desesperados, os fantasmas tentam fugir. Eles entram novamente no carro e, ironicamente, acabam colocando o veículo exatamente onde tudo começou. Sobre os trilhos. O trem fantasma se aproxima. O som aumenta. Os criminosos percebem tarde demais que não existe mais saída. Em uma repetição sobrenatural do acidente ocorrido 27 anos antes, o trem atinge violentamente o carro. Richard, Vinnie e David são destruídos e enviados de volta para o inferno. Logo depois, o trem fantasma desaparece tão misteriosamente quanto surgiu. O silêncio finalmente toma conta do túnel. Com os fantasmas derrotados, a maldição finalmente chega ao fim. Wayne, que durante décadas permaneceu preso entre a vida e a morte, finalmente encontra a paz. Seu espírito pode seguir adiante. Para Jim, aquele momento representa muito mais do que simplesmente derrotar 3 fantasmas. Ele finalmente consegue enfrentar o trauma que carregou desde a infância. A culpa, o medo e as lembranças daquela noite deixam de controlar sua vida. Carl também paga o preço por seus erros, mas sua última atitude demonstra que, mesmo depois de tantos anos, ainda era possível escolher fazer a coisa certa. No final, Jim, Sally e Scott deixam o túnel juntos. Dessa vez, não estão fugindo do passado. Eles estão deixando o passado para trás. E enquanto a família caminha para casa, Jim finalmente pode seguir em frente, sabendo que seu irmão está em paz. Porque algumas histórias precisam terminar. E naquela noite, os mortos finalmente voltaram para onde pertenciam. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para acompanhar nossos próximos resumos e clássicos inesquecíveis do cinema. Até o próximo vídeo.